Babes, ó. vai começar. Vai, senta aí, vamos. Esse é o feliz. É isso aí, boa noite pessoal, muito bem-vindos. Explicar aí nossa ausência, né, da semana passada, para quem às vezes não soube, a gente colocou no grupo lá, né, mas aí o pessoal da internet também deve ter ficado sem saber porquê, mas acho que todos de uma forma ou de outra acabaram percebendo aí o motivo da nossa suspensão. Infelizmente tivemos aquele ocorrido lá que acabou vitimando aí o Giovanninho, que está lá nos braços do pai agora, e a gente teve que ir lá estar junto, agradecer os irmãos que foram lá dar o apoio, dar uma força, foi muito bom, e a família está lá ainda assim, carecendo das nossas orações, né, do nosso apoio, porque realmente não é fácil assimilar algo assim, beleza? Eu queria repartir com o nosso coração aqui, hoje, um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Na verdade, esse é um texto que está tratando de uma questão bem prática, mas se a gente for perceber, existe um aspecto subjetivo aqui que muito mais profundo do que a praticidade da questão em si. Então, Paulo está tratando com os coríntios, ele diz assim, num tom até meio forte, ríspido, bem veemente mesmo, ele diz, olha, eu, porém, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis. E por quê? Porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, aí o motivo desse diagnóstico, aí Paulo agora vai falar, porque ele diz que esse povo aqui nesse momento não se encontrava numa condição de maturidade, mas de imaturidade. Ele diz, olha, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. E aí que vem um aspecto, porque eu creio que talvez, no nosso caso específico, nem há uma razão assim para esse enfoque, essa abordagem. Graças a Deus a gente desfruta de um momento aqui entre nós, em que realmente há um espírito assim de cooperação e de igualdade, até porque nós não temos uma institucionalidade que permita o surgimento dessas desavenças e dessas discórdias, mas eu não atribuo só isso, eu atribuo mais ao coração dos irmãos mesmo, né, que tem encontrado, mas daqui em diante, ele começa a revelar algo subjetivo que talvez seja pontual para nós. Ele diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Esse versículo 6 aqui, ele é intrigante para mim, ele é forte, porque ele diz o seguinte, olha, claro que Deus deu crescer, e tudo que tem que crescer, Deus quem faz crescer, mas revela uma ação, revela uma atuação, revela uma intervenção, quando ele diz, olha, eu fui o que plantei e teve o que regou. Ou seja, no processo daquilo que Deus quer gerar, daquilo que Deus quer fazer, houve o envolvimento, houve o comprometimento,
houve a ação prática pertinente, de acordo, adequada à vocação. Então há que se ter aquele que semeia, e há que se ter aquele que rega, e aí Deus é quem faz o negócio crescer, Deus é quem faz acontecer. Mas a nossa vida, os nossos dons, a nossa competência, a nossa capacidade precisa ser colocada à disposição daquilo que Deus quer fazer. Não nenhuma instituição, mas na vida em geral e em tudo quanto diz respeito ao reino de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Beleza. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos, e aí vem outra parte assim, forte, um termo que Paulo usa aqui para trazer de novo essa reflexão. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. É claro que o ativismo religioso, é claro que a operacionalidade da fé é, sem dúvida nenhuma, a maior causa exatamente dessa questão que Paulo está tratando aqui. Se a gente for lá no contexto do que estava acontecendo aqui em Coríntios nessa época, com essa questão, a gente vai entender que é exatamente o ativismo, a operacionalização, a atuação, a obra, a atuação institucional é que realmente causou essa neura nos irmãos, em que cada um achava que tinha que defender uma ideia, um ramo, um ministério, e que tinha chamado para isso e outro não, e as comparações e as relativizações, e isso gerou briga. Então, precisamos fugir disso. Precisamos nos livrar e evitar qualquer ativismo legalista e religioso. Precisamos evitar essa coisinha influida e infrutífera, apesar de ser resultativa e quantitativa, de atuações organizacionais maciças, ferrenhas, fortes, com definições, apontamentos e gerências, e por que não dizer policiamentos. E não é isso que nós estamos querendo. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, gente, nós precisamos achar um jeito de entender que cada um tem uma função, precisa exercer um papel, há que interferir no processo de maneira específica e própria, pertinente e adequada, sem comparações e sem crises, sem competições, mas com profundo envolvimento, com uma profunda noção de responsabilidade e comprometimento. É preciso que alguém semeie, é preciso que alguém regue. Nós precisamos nos envolver na causa do reino de Deus, seja aqui, seja onde for, mas é preciso ter esse envolvimento. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Não é porque eu acho que nós aqui, ou alguém aqui nessa varanda, nessa garagem aqui, não esteja se comprometendo, não. É que eu percebo um espetáculo aí por todo lado, eu percebo que há muito barulho e pouco comprometimento de fato. Sabe quando? Quando eu vejo que as redes sociais, por exemplo, você vê frases e grupos sendo montados e compartilhando frasezinhas lindas, mensagens, bom dia com isso, bom dia, aquilo é muito bom, às vezes inspirador, versículo disso, daquilo, testemunho, mas sinceramente, a hora que a coisa aperta e que as pessoas precisam se envolver
sujar as mãos com a questão do outro, sabe o que elas fazem? Se calam e desaparecem. A maioria. Então, desgraçadamente, para muita gente, fazer a obra do reino é tão somente compartilhar, às vezes, aquela mensagenzinha de maneira muito isenta, de maneira muito de fora, sem se comprometer. Então, sabe o que está faltando, gente? Gente que se responsabiliza, gente que suja as mãos, gente que se compromete a ponto de sofrer o dano. Ou não quer sofrer o dano, limpa as mãos e diz assim: não é problema meu, isso não tem nada a ver comigo. Mas ora, como não tem nada a ver se é a causa do reino? Se é o próximo que está ali dependendo dessa ação, se é alguém que está ali chorando e sofrendo, e nós é quem podemos ser a resposta, mas a gente não se envolve. É muito fácil olhar uma questão de longe e ver lá um dilema, ver lá uma questão crítica de um lar ou de uma família e só mandar uma mensagem, né? Como a gente estava falando antes, só que Deus tem misericórdia e Deus vai prover, meu irmão, e vou embora. Como é que é isso? Não, Deus vai te abençoar aí, porque Deus é bom, pode crer. Eu vou orar por você e eu vou embora. Eu fico vendo, é de uma hipocrisia, meus queridos. Gente que fica a semana, todos os dias, mandando um recadinho bonitinho, com mãozinha de Deus e mensaginha, mas na hora de pagar o preço, na hora de semear, jogar semente no chão, ou na hora de regar, de se envolver, sujar as mãos, não está lá. Você só escuta o cri, cri, cri. Então, isso não é para nós. Então, o que está aqui descrito nesse capítulo 3 de Coríntios é uma crise institucional? É. Mas revela também uma deficiência espiritual que pode e com certeza está acometendo essa geração e essa época. Nós estamos vivendo essa época e nós precisamos ser testemunhas contra isso. Que jeito? Mudando essa dinâmica, mudando essa verdade. A partir de nós. Mas denunciando isso também. Eu estou cansado. Sinceramente, eu estou cansado de ver gente na mídia, de ver gente na rede social, de ver gente nas grandes reuniões, achando e falando e trazendo mensagem só fica no espetáculo. Que a hora que você precisa do cara, sabe, pagar com a própria vida, ele não está lá. Só está lá na hora de mandar a mensagem. Só está lá na hora do bom dia, boa noite. Fica com Deus. O resto não é comigo. Isso não é reino de Deus. Não é reino de Deus. Não é obra de Deus. Fazer obra de Deus assim é muito fácil. A obra de Deus é compromisso, é comprometimento. Sabe o que significa comprometimento? Comprometimento significa se comprometer, não é? Então aquele lance assim, não, mas aí você me compromete, é isso mesmo. Comprometo. Se eu me comprometo, significa que eu pago com aquilo que é meu, com a minha vida. Agora, é uma onda aí de transferência de responsabilidade. É muito fácil dizer, ó, a responsabilidade é sua, meu irmão, tá aí, se vira. Eu não tenho nada com isso. Ah, mas como assim? Não é, agora é você, não somos nós. Antes éramos nós.
E é assim que o povo está vivendo e está fazendo. É assim que as igrejas estão fazendo. Na hora que a bomba estoura, some todo mundo. Estava vendo, né, semana passada, a gente vivendo esse processo e tal, e aquela loucura ali, liberação de corpo, não sei o que, e velório, mais não sei o que. E aí, essa semana eu cheguei aqui em casa e, para minha surpresa, né, nós tivemos que fazer uma oferta aí, né, pai? Na vida deles lá. E aquilo me deu uma dorzinha, sabe? Porque eu senti falta da bichinha. Cheguei aqui, não vi ela, falei, mas aí depois eu fui pensar e eu lembrei disso, mas é isso mesmo, é reino de Deus. Porque ela está aí para isso e a nossa vida está aqui para isso, para fazer esse investimento. E tem que ser algo que dói, corta na nossa carne, sim. E aí nós não temos que reclamar disso. É isso mesmo. Eu estava ontem, lá domingo, correndo atrás e vendo assim aquela dificuldade. E é claro, a gente já passou por isso, então a gente sabe como é que é. E é muita boa intenção. E é claro que para os de fora não dá para fazer muito mais do que ir ali e dar um abraço. A gente fica sem palavras, né? Mas, gente, é tanta praticalidade, é tão intenso o negócio. E para tanta coisa não aparece absolutamente ninguém. Eu estava falando isso com meu pai. A gente estava lá, abraçando lá a família na hora, nossa família toda junto, consternada, né? Mas sabe o que é o problema? É quando a adrenalina desce e que a rotina segue. E nesse cotidiano aí some todo mundo. Aquela multidão que estava ali abraçando, chorando junto, fortalecendo, some. E fica o vazio. Isso é típico. E tem tudo a ver com isso aqui. Então, a pergunta que eu faço é, para nós, para mim também, porque eu tenho sido obrigado, aí eu estou sendo obrigado, assim, ultimamente, eu tenho sido pego em algumas situações aí, em que eu tenho sido obrigado a verificar a minha responsabilidade e comprometimento. Porque algumas coisas têm caído no nosso colo aí de uma forma que você não tem jeito a não ser fazer essa autocrítica e dizer... Então, só que aí eu estou fazendo essa autocrítica sobre mim e aí eu estou refletindo sobre todo o resto. Pensando assim, eu tô pensando assim, beleza, eu tenho que ser responsável, mas essa graça não é só minha, eu posso ser o que semeia, mas precisa ter também quem que rega. Porque se eu semear sozinho e não tiver quem rega, não vai adiantar a gente reclamar lá na frente que Deus não deu o crescimento. Ou se tiver um cara com o regador cheio d'água lá e outro estiver segurando a semente, não vai ter jeito de ninguém acusar Deus de que não abençoou o processo. Então Paulo está dizendo aqui, ó, um é o que semeia, o outro é o que rega, e nenhum é maior que o outro, cada um vai receber, mas há uma interferência, uma função, e que não pode ser um ativismo institucional, não pode ser um desencargo de consciência, não pode ser uma obra feita simplesmente por costume ou por prática, não, tem que ser vocacionado, não pode ser para me desculpar, tem que ser por amor, é espontâneo. Tem um outro trecho que Paulo cita, ele fala de um envolvimento de um de seus discípulos, dizendo assim, ó, e é claro, eu vou lembrar depois onde está, quando ele usa o exemplo, falei, esse é o testemunho, e ele fez espontaneamente, e ele pagou com a própria vida. Ele está falando de um discípulo dele, eu vou ver depois onde é que está isso, mas ele não foi coagido, ele não foi pressionado, ele não foi compro, não houve nenhuma moeda de troca, não foi para desencargo de consciência, não foi por ativismo institucional, não, foi por consciência de amor, mas houve uma atuação, um comprometimento responsável.
responsável. Não foi para brigar, não foi para provar que é capaz de fazer, porque muita coisa também a gente vê por aí que não há um esforço para salvar ou para melhorar a condição de vida, nem para servir a população, mas nada mais é do que um empenho para provar que é capaz de fazer, até por revanchismo, rivalismo, e isso não é legítimo. Então, tá vendo? Aí você fala assim, ah, mas isso é fulano, isso é Beltrano. Não, isso somos nós, querido. A gente é capaz de entrar nessas esparrelas aí. A gente cai nisso aí fácil, fácil. No 8 ou no 80. No ativismo, na loucura ou na total isenção de responsabilidade e inatividade inversa. São dois extremos. É gente profundamente ativa, envolvida, mas pelos motivos errados, e aí vai dar pau, porque vai virar o de Apolo e o de Paulo e de Pedro aqui. Ou é gente totalmente inerte, sabe? Parada, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma razão, que vai gerar o quê? Inatividade total. Então esses dois extremos são para nós aqui fácil de entrar na nossa vida. E aí nós temos que achar o quê? O ponto de equilíbrio. Aquela ação pontual. Aquela intervenção segundo a minha vocação, dentro da minha limitação, de acordo com a minha condição, mas o meu investimento sincero e legítimo, sem revanchismo, sem medo, sem desencargo de consciência e sem esperar nada. Amém ou não? Porque isso é reino, isso é vida. Mas sinceramente, eu olho, vejo isso muito, mas vejo cada vez secando mais. Vejo cada vez mais barulho, performance e cada vez menos, sabe, estaca fincada. Não está dando para amarrar a corda. Não tem estaca funda. Você amarra a corda aqui, agora mesmo o cara bambeia e dá linha. Não tem com quem contar. Tá ruim. Nós temos aqui esse privilégio, esse grupo aqui, e a nossa demanda é pequena, né? E o nosso grupo é pequeno, mas graças a Deus aqui, se alguém gritar aí, agarra todo mundo como já aconteceu e dá um jeito. Mas olha para fora aí. Olha para um tanto de trem complicado, de tanta situação que precisa ser mudada e precisa de interferência. Não está dando para amarrar a corda na galera. As estacas estão rasas, frouxas. Você amarra a estaca e fala assim, você pensa assim, o cara vai segurar a onda, daqui a pouco ele está bambo e dando linha. E ó, tchau e benção. Ou então ele está na loucura, pressionado, manipulado, porque ele tem que fazer, que a gente já viveu essa questão, né, Nelson? A gente sabe como é que é esse sistemão aí. O sistemão é bruto. O sistemão do ativismo pega a gente. E aí a gente opera e faz. E aparentemente está frutificando. Não é que nós estamos dando fruto, nós estamos dando resultado. Porque nós estamos atuando. Está ali com o motorzinho ligado, mas qual que é o combustível? É o amor? Não é o amor. O combustível é a operacionalização por ela só. O trem tem que rodar e nós fomos chamados para isso aqui e vamos fazer. E vamos passar por cima de quem tiver que passar e do que tiver que passar para o negócio acontecer. Isso é reino de Deus? Não é reino de Deus. O fim justifica os meios, não. Os meios é que produzem o fim. Nós temos que ser guiados pelo fim, não é pelos meios. Mas a gente já viveu essa experiência. Agora o que eu acho é o seguinte, é que não dá para ser nenhum nem outro. Não dá para ser o louco, hiperativo e empreendedor da fé, mas não dá também para ser o isentão. Não é comigo, não tem nada com isso. Não, nós precisamos nos envolver com a vida uns dos outros aí. E não é envolver só no sentido assim, eu vou até aqui. Não, eu tenho que comprometimento é de sujar a mão dele.
sujar a mão, com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? Tem umas coisas que a gente... Vou dar um exemplo prático aqui, não sei se vai trazer alguma luz aí, mas a nossa história aí foi durante um tempo, hoje não tanto, é porque nós estamos até Deus meio que tirando e a gente meio que saindo disso, mas eu acho que isso nunca vai sair totalmente. Mas durante muito tempo a nossa atuação foi dando combate aí à dependência química, né? Alguns ainda estão mais envolvidos do que nunca, eu nem tanto. Mas mesmo no auge assim do envolvimento, uma coisa que eu sempre tive em mente, eu nunca coloquei em risco a segurança de alguém em função daquilo que eu estava fazendo. Porque do mesmo jeito que eu era responsável pela vida daquele que tem um problema, eu era responsável pela vida de outras pessoas também. Então a gente tem que saber, você entendeu? Levar essa coisa. Não é tudo que você põe para dentro da sua casa, não é tudo que você deixa. Você não deixa lá um cara que tem um problema mental cuidando do seu menino pequeno, né? Só para ajudar ele. Então, é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, se também a gente não quiser problema nenhum, gente. Se também a gente não começar a achar que é conosco e que nós temos que pagar com o nosso esforço e com aquilo que nos custa, não vai acontecer nada. Porque é como o Paulo está dizendo aqui, um é o que semeia, o outro é o que rega. Deus é quem dá o crescimento, mas Deus vai operar nessa dinâmica. Deus não vai fazer o trem acontecer assim magicamente. A magia acontece no nosso coração, os agentes somos nós. E aí ele finaliza esse texto dizendo, nós somos de Deus, sabe o quê? Cooperadores. Então eu fico pensando, cadê essa cooperação? E vocês não se sintam assim, não estou falando uma palavra dirigida para nós, é uma reflexão, tá? Eu sei que muitos aqui, muitos não, todos aqui, têm essa consciência e na sua área profissional lá, quantos testemunhos nós temos aqui? De gente, de vocês aqui, desse grupo. Mas é gente que às vezes em casa precisa escutar a gente, e é gente que às vezes precisa ouvir isso de nós, por isso nós estamos refletindo aqui, e é gente que às vezes precisa ver isso em nós de maneira mais forte ainda. Não está em tempo mais da gente ficar só mandando mensaginha e fazendo showzinha e palavrinha de efeito, não. O povo precisa de ação e nós temos que estar comprometidos com o negócio. E vai custar. Então, essa semana eu vi isso assim muito claro. Eu até assim, vou ser sincero, comecei a sair de alguns grupos aí de rede social, no Instagram, no Facebook e até no WhatsApp. Saí com uns 4 grupos de cada uma dessas redes aí, sabe por quê? Exatamente por conta disso. É um tal de bom dia com o Espírito Santo, é um tal de deixe Deus te usar hoje, não sei o quê, mas na hora de sacudir o trem e falar assim, gente, vamos então agarrar e cada um fazer o seu, some todo mundo, né? Então nós estamos aqui só para ficar mandando mensagem um pro outro. Para lá. Então assim, eu saio mesmo. Às vezes é um problema do meu coração, Deus vai me corrigir, mas essa semana eu fiquei indignado. Eu saí tinha grupo que eu participava lá de Goiás até hoje, de um monte de lugar, tinha grupo de São Paulo, um povo que eu nem conhecia, mas tinha grupo aqui também, localzinho, pertinho. E eu pude ver assim, não é só comigo não, eu já vi isso acontecer outras vezes. Né? Na hora da galera assim, precisar e lançar lá um desafio, some todo mundo. Aí sabe o que eu fico vendo? Esses grupos são grupos cristãos, religiosos. Aí tem uns que não tem fim religioso nenhum, por exemplo,
Tem um grupo que a gente participa aqui na cidade, chama Grupo dos Boleiros. Todo desafio que lança lá, 70% responde e se compromete assim, na hora. Gente, ó, tá precisando disso, fulano sumiu, isso. É um envolvimento. Eu não estou falando só de questão financeira não, mas também, quando tem que rolar a grana lá também. Tem um grupo aí, rapaz, de flamenguista. Não me critica não, só vou começar. De time de futebol, você fala assim, um trem besteira, né? Pois eu vou te falar, toda vez que lança um desafio lá, que há um pedido de ajuda, eu vou te falar, o envolvimento é 50.000 vezes maior do que nos grupinhos gospel. Cristãos, você vê? E aí, durante a semana, que lá eles xingando um ao outro, os flamenguistas brigam entre eles, tem jeito, né? Xinga a família, se o Flamengo perder, agora tá ganhando, tá tudo maravilha, todo mundo numa paz lá, mas de vez em quando eles xingam um ao outro. Eu sou flamenguista também, eu nem falo lá porque eu tenho medo. Xingam um ao outro e pau. Não tem esse negócio de mensaginha bonitinha, mas na hora que precisa, velho. Eu falei, mas por quê? Esses boleiros, rapaz, boleiro aí, cada um numa parte da cidade, cada um faz um trem, sabe? Vez ou outra tá jogando um contra o outro aí, dando pancada um no outro aí. Mas lançou um desafio lá e o trem é impressionante. Impressionante o comprometimento. Daí eu fico vendo nos outros grupos aí, nos grupos gospels, onde se proclama o reino de Deus, onde se divulga a palavra do Senhor. A hora que precisa de ação, quase zero. Quase zero. Então isso é triste, sabe? Eu acho que não é o que Deus tem para nós. Amém? Era isso que eu queria repartir. Vocês fiquem à vontade aí para contestar, para acrescentar. Gostaria muito que vocês falassem mesmo aí, que vem ao coração a respeito disso aí. Vamos abrir o coração, fiquem à vontade aí. Vamos compartilhar. Hein? Nós tivemos uma palestra e na palestra, no final da palestra, teve um vídeo, né? Um professor fala bem demais. Nesse vídeo ele falava assim que para a gente fazer o melhor com o pouco que nós temos, até que nós tenhamos mais para fazer melhor ainda. Ele fala desse jeito. Aí estava dando um exemplo, né, de uma pessoa morava numa casinha de tábua, não tinha piso de cimento nem nada, era terra batida, mas ele chegou na casinha e a casinha estava limpinha. E era de barro o chão, mas estava limpinha, estava varridinha, não tinha nada sujeira nos lugares, estava tudo arrumadinho. E aquela pessoa ofereceu para ele um café, era a única coisa que ela tinha para fazer. E aquele café era um dos cafés mais gostosos que ele tomou. Aí ele observou que às vezes vai em uma mansão, um palácio, mas que sente aquele lugar sujo e que o banquete que é servido ali não tem gosto, não tem sabor, né? Não presta. Então, às vezes a gente se encontra nessa situação, né? A gente pensa assim, mas nós somos tão pequenos, né? Nós temos tão pouco, né? Não tem condição de fazer muita coisa para ninguém, não. Não tem condição de ajudar muita gente, não. Mas mesmo a gente tendo pouco, mesmo a gente sendo pequeno, se a gente fizer com amor, de coração, a gente vai fazer diferença, né? Eu contei um negócio que aconteceu comigo uma vez, que eu dei uma blusa pro rapaz lá, né? Psicopata, né? Aí outro dia, acho que ele falou pra ele que ia separar um sapato meu, pra eu dar pra ele. Rapaz, mas todo dia ele me pergunta, oh, meu sapato. Aí eu me desculpo com ele, rapaz, ó, eu que eu falo com você, eu esqueço de pegar esse sapato.
Aí, ó, mas amanhã você vem, no passado eu falei, amanhã você vem que eu vou trazer o sapato pra você. Aí eu levei o sapato lá pra ótica, uma sacolinha, não nada, 2 pares de sapato. E ele não foi mais. E eu me senti, eu toda vez que eu olho pro sapato lá no canto, eu me sinto errado, sabe? Eu me sinto assim, falho. Porque nós prometemos para ele, ele foi lá umas 3 ou 4 vezes e não estava. Aí depois que eu levei, ele não foi mais, né? Mas ele falou, ele nunca apelou, não. Ele falou, tipo, depois eu venho cá então, depois eu venho cá. Eu me sinto falho, porque era tão pouco que eu podia fazer, né? Lembrar de levar o sapato para ele, né? E acabou que eu esqueci. Agora eu fico meio que caçando ele na rua. Falei para ele, ô, vai lá pegar o sapato. Difícil, né? Você vai achar ele ali na 18, de Embael ali. É, fica de boa. É isso mesmo, é porque não é quantitativo, né? É qualitativo. É a oferta lá da viúva, né? A oferta da viúva, que foi muito maior do que as demais, não porque foi grande, mas porque ela deu o que lhe custava. Então, assim, e é tão bom porque faz bem pra gente, mas a gente não pode fazer com a intenção de fazer bem pra eles. De receber E também. de receber. Eu vou fazer porque eu vou receber. Eu lembro quando eu fiz aquela campanha do Davi, eu estava passando tanta dificuldade naquela época, e fiz pedágio. Um pedágio acho que foi uns 4, 5 mil num dia só. Aí fez o passeio ciclístico, eu sei que o total deu uns 25 mil. Aí eu fui depositar aquele dinheiro no banco, eu falei, gente, As dívidas lá. nossa, eu pensava nas minhas contas, não entendi dinheiro, eu falei, tem que fazer uma campanha para Paloma depois. Mas eu lembro que era para o aniversário do Mateus, eu estava sem dinheiro para fazer aniversário para ele. Aí você vê como que as coisas Deus vai fazendo, né? E se a gente fazer por merecer, querer, né? Aí eu lembro que ligou uma mulher e falou assim, Paloma, não, eu vou te dar uma festinha do decoração do seu filho, se você quiser pode me procurar aqui, aí vai aparecer nas coisas, sabe? Então, a gente fazer sem ter intenção de receber, nossa, é muito gratificante. Mas qual que é o caminho para chegar a essa consciência de poder ajudar o outro? A princípio, se nós levantar aqui para ajudar, vai haver uma gambira inconsciente, sem perceber. A pergunta que fica é a seguinte, eu acredito que cada um de nós temos isso incubado em nós, em tentar fazer e socorrer, mas a opressão do mundo nos tira dessa visão, que eu tenho que correr atrás amanhã para pagar minha energia, senão vai cortar. A pergunta que fica é a seguinte, qual que é o caminho que nós teríamos que fazer para que amanhã nós pudéssemos juntar para fazer algo? Em amor. Aquele que não entender, que não se adequa, não, ele vai ficar de fora e falar, eu não estou pronto ainda não. Com consciência. Eu acho que é necessário a pessoa fazer em amor. Porque senão há uma confusão. Por exemplo, assim, eu vejo demais. E assim, você também acompanhou, igual assim, a própria comunidade, todo o processo, é uma visão sem dúvida do Wesley, sem dúvida. Mas ele põe o homem carne, ele vai envolvendo de tal forma em nome de Jesus, que aí ele não aguenta um choque. Esse choque não é dele, o choque já foi dado por Jesus. Se ele estivesse trabalhando, descansando em Jesus, ele não tinha preocupação, ele não estava oprimido, ele estava de boa e ela estava carregando de boa, concorda comigo? É o fator de eu ficar guardando o Zé no Antônio em nome de Jesus. Eu te abraço em nome de Jesus, você podia ajudar. Em nome de Jesus você podia, e eu acho que isso foi gerando uma opressão, porque ele não aguardou, ele não esperou. E aí essa espera vai acontecer, né? Então assim, a pergunta que eu tenho na realidade é como que faz para chegar a essa visão de poder estar fazendo algo, juntar todos e fazer algo para alguém ou para pessoas, sem específico, assim, sem nome, sem aguardo de estar aqui amanhã sentado, porque às vezes a igreja faz com o intuito de ter sentado no banco, né? E eu penso que é uma oração em conjunto com aquela visão, né? Eu penso assim. O que você me fala assim? Eu acho que a
clichê, mas nós temos que ir mais fundo nessa resposta. Porque quando se pergunta assim, qual o caminho, só há um, né? Mas isso é subjetivo demais. Mas o caminho é Jesus. É Jesus. Então, a revelação é Jesus. Como fazer? Jesus. O problema é que muito do que se faz em nome de Jesus não se faz em Jesus. Eu acho que talvez aí há uma revelação. Porque tem muita coisa sendo feita e nós, às vezes, nos metemos em muitas atividades em nome de Jesus, mas que não está em Cristo. E aí nós podemos até lançar a palavra Cristo para que fique ainda mais reforçado, que é o amor sacrificial, sem reservas, com a completa convicção do benefício alheio. Porque muita obra de Deus, ela vai se enclichêsando, ela vai se enviesando, ela vai se rotulando, e daqui a pouco não importa mais o que se faça, desde que seja feito em nome de Jesus. Começa a haver uma idolatria da própria atividade. Começa-se a idolatrar a própria ação. Então, daqui a pouco, por exemplo, o combate à extrema pobreza, ou o atendimento à criança carente, ou o combate à dependência química, começa a se transformar em um Deus. A atividade se torna um Deus em si. Porque se agrega um valor que não tem nada de Cristo naquilo que eu estou fazendo. Porque se agrega ali um revanchismo, um rivalismo, um complexo, entendeu? Um medo. E aí eu vou colocando isso tudo na atividade, eu vou depositando. Você citou um exemplo nominal aqui. Sem nenhum juízo de valores, nós podemos aprender muito com esse caso. Quantos medos transferidos para essa ação? Quantos complexos transferidos para essa obra? Quantas expectativas e, consequentemente, quantos pontos não considerados? Entendeu? Então, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Então, tudo precisa ser feito em Cristo. E a palavra de Deus diz que aquilo que não está em Cristo não tem valor. É natural, mas não é eterno. Então o caminho, de fato, nós vamos viver essa tentação todo dia. Você vai levantar amanhã e isso é uma briga que não acaba. Você vai levantar amanhã e você tem a sua demanda e você não pode fechar os olhos para ela. Você tem que pagar a sua conta de energia, você precisa comer, precisa se alimentar. Mas no meio desse processo vai ter alguém que precisa de uma semente que está na sua mão. E se você segurar essa semente aí, alguém vai morrer. E não é só essa pessoa que vai morrer. Porque você também morre. Já está morrendo, né? Vida que vai. E aí é fácil assim. Eu falo porque, como a gente já viveu várias experiências, a gente vai ficando rápido em achar, a gente fica muito rápido em achar os responsáveis. Mas é difícil achar a nossa responsabilidade. É muito rápido assim. E eu percebo isso nas duas vias, indo e voltando. O quanto a gente é rápido assim em achar os responsáveis e o quanto são rápidos em achar a nossa própria responsabilidade, mas o quanto a gente é lento para achar a nossa própria responsabilidade. Eu vou fechar o portão. Tá. Eu não gosto de ver.
mais quer repartir com a gente? Bertinho, eu queria, você já veio, já contei minha história aqui, mas queria mais uma vez contar para os irmãos que estão presentes, aqueles que estão assistindo, que Deus mais uma vez está me abençoando. Muito. Tive uma semana como há muitos anos eu não passava bem com café. Eu comecei a tomar aquele, como é que chama? Quando eu não vou pintar o nome dele. É tipo um sangue. Sabe? Eu não tomei ontem, vou tomar mais 3 sextas-feiras. Eu quero crer que a minha fé é que na quarta, sexta-feira, eu vou estar bem recuperada, se Deus quiser, da anemia, né? Porque infelizmente o parto não tem como fazer nada. Mas a anemia já vai me muita fraqueza, vai me ajudar. É isso aí. E essas 4 sexta-feira, não tem nada a ver com o negócio de 4 sexta-feira de oração. É campanha, não. Porque são 4 doses, né? Então é uma por semana. Então não tem campanha, não. Mas essa questão essa prática de plantar ou de regar, eu vejo muito na minha vida. Ela, às vezes, ela não tem semente, mas mesmo assim isso não impede ela de ir atrás de quem tem a semente. Não. Ela busca o plantador. Um exemplo está aqui, a Paloma. A Leneza quer doar uma roupa, sabe, o menino está lá precisando. Ela não tem, nem tem como ir no brechó e comprar, ele é pequenino, né? Mas ela vai na Paloma e me dá o que sobrou do seu filho. Assim ela faz com outras pessoas. Isso então, a prática é essa. Ela não tem a semente, mas ela sabe quem tem a semente, ela fala, eu vou só doar, depois Deus faz crescer. Né? Então a gente não pode ficar parado no lugar da gente, com a boca aberta, só porque eu não posso, eu não tenho. Tem, é só empenhar os dons, Deus o que deu, e a Bíblia diz isso claramente. Né? Exercita seus dons. Esse final de semana, antes da morte de Giovanni, a gente estava tudo numa reunião, até comemorando o aniversário da Gabriela, do Fernando e da mãe dele. O menininho estava vestido com o macacão do Felipe e uma sandália que era do Felipe. Estava todo Felipe lá, estava chique. Tem mais roupinha. Aí eu falei com a Paloma, adota esse. Porque dá pra um, dá pra outro, acaba não virando nada, né? E esse não, esse tá vivendo. A mãe dele também falou, tia, olha aqui, ó. É bom demais. Pensar que desse eu gostava. Né? Não dá conta, né? Porque isso aí o Jean tá vivendo. O custo de Jean sabe. Mas é bom. É muito bom. Amém? Vamos orar então? Vamos. Assim, eu queria que esses irmãos tivessem que continuassem aí orando lá pela casa do Tibrog, né? Do Giovanni, que acabou perdendo lá. Perdendo não, né? Acabou enviando aí o Giovanninho, né? O Giovanninho esteve aqui entre nós algumas vezes, foi pedido de oração nosso algumas vezes aqui, né? Foi um cara assim que a gente tem muito que aprender com ele, porque da maneira dele lá, tanto que lá a gente teve vários testemunhos, você não tem noção, assim, né? De gente assim que falava, cara, esse cara fazia tudo, e ele entregava o que ele tinha, e eu lembro de algumas mobilizações que ele mesmo tomou frente, enfim, deixou um legado aí.
aquele jeitinho dele tímido, mas nunca quis passar por cima de ninguém, sempre serviu muito. Então a gente sabe que ele está nos braços do Pai, né? Nós vamos orar pela casa do tio lá, vamos orar pela casa de todo mundo aí, que seja uma semana de grandes e grandes conquistas e de sucesso. Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai querido, Pai amoroso, Pai zeloso, Pai cuidadoso. E nós somos seus filhos, tão às vezes cheios de neuras, de medos, de angústias e de falhas. Mas as nossas falhas não atrapalham o seu amor por nós. As nossas falhas às vezes atrapalham só a nós mesmos, mas os nossos erros não diminuem o seu amor por nós. A nossa oração é para que o Senhor nos faça funcionar, para que o Senhor nos coloque no lugar devido de cada um de nós, que a nossa vida não seja fora daquilo que é o eixo da vontade do Senhor. Então, ajuste o nosso coração, porque assim sendo, nós vamos ter a única coisa que a gente precisa para viver: paz, paz e mais paz. E o que eu oro mesmo sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha, é para que a gente tenha nesses dias tão duros muita paz. Paz para resolver os problemas, paz para encarar os desafios, paz para receber as boas e as más notícias, paz para lidar uns com os outros. Nos enche de paz, sei lá com a casa do tio Giovanni, mas da tia Cida, do Pablo, que eles sejam mesmo todos os dias consolados e que a consciência e o entendimento seja forjado na realidade do amor e da graça do Senhor. Nos dê uma semana repleta da tua presença, da tua revelação, do teu entendimento, da tua companhia, ó Pai, com cada um de nós, em cada uma das nossas realidades. Amém. Boa semana, meus queridos. Deus abençoe. Boa semana.